Olá pessoal, estamos a mais um vídeo da semana aí do mês de maio e hoje vamos mostrar um assunto aí muito legal, muito simples que vai empolgar todo mundo aí que está iniciando aí na parte de web, tá? Primeiro, antes de tudo, vou falar do meu curso, tá? Aqui na Udemy, tá? Tem dois cursos, um se chama Firebird, até o mais conhecido. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui o espaço. Beleza. Aqui o curso de Firebird, tá? A gente tá chegando aí a quase 200 alunos no curso. E é um curso aí preparatório para quem quer iniciar na área de banco de dados, principalmente na linguagem Firebird. E também para quem já conhece a parte de banco de dados, onde você faz desde a parte de analista, comando select, inserts, toda a parte de operação de banco de dados, desde a parte PL SQL já para programadores, onde você vai construir uma procedure, você vai construir uma trigger, uma exceção, uma view, né? Então assim, tipo, você vai fazer toda a parte de programação em banco de dados, tá? Então aí é muito importante para você estar aprendendo, para você estar melhorando na sua carreira, tá bom? E eu também tenho aqui meu curso perdão, Delphi Fundamental. Até o primeiro aqui da sugestão da Udemy, né? E é o primeiro aqui também listado, né? É um curso aí que já passou aí de, acho que 50 alunos, praticamente 80 alunos. Tá aí na de 80 alunos, é um curso bem mais novo, né? Do que eu tenho lá do Firebird. E ele também ensina desde a parte básica para você ser um programador, para você entender. E também ele está ensinando aí você desenvolver uma força de vendas aí. E eu acredito que com esse curso aqui, se você não entender nada, com 60 dias você monta seu primeiro força de vendas. Se você é um cara que já tem um pouco mais de habilidade, mesmo não entendendo, acho que 30 dias você monta uma força de vendas. Lógico que daí você vai implementando mais coisas, mas o básico você consegue montar aí um sistema para você, tá bom? Então esse aqui é a minha dica de dois cursos. Espero aí que o pessoal compre. Não é por causa de dinheiro, mas assim de passar conhecimento, tá bom? Mas quem comprar aí não vai se arrepender, vai aprender bastante, tá bom? Bom, falamos dos nossos cursos e hoje a gente vai falar um assunto aí muito bom. Eu sempre falo de banco de dados, de Delphi, de C Sharp, de coisas mais para parte desktop, mas por que não falar um pouco de web também, né? Inclusive, eu tenho aí trabalho numa empresa, uma empresa de software, e eu desenvolvo tanto a parte desktop como a parte web também. Eu desenvolvo mais a parte de back-end, né? Ali a parte de o código por detrás da web, mas também um pouco da parte de front, né? Não é muito a minha especialidade, mas eu vou mostrar para vocês que no conteúdo de hoje, mesmo uma pessoa que não entende muito de web, com a parte de material que tem na internet hoje, você consegue desenvolver um front bem elaborado, bem bonito, bem funcional, você entendendo um pouco apenas com tutoriais, tá? Hoje eu vamos mostrar um pouco do Bootstrap, tá? Inclusive eu desafio vocês a fazerem esse cara aqui. Deixa eu puxar ele aqui para a primeira tela, tenho duas telas. E nós vamos desenvolver nesse layoutzinho aqui, nessa carinha aqui hoje, essa tabuadinha aqui. Vou colocar um número aqui mais 3, tá? A gente vai desenvolver, vocês vão ver que não tem código nenhum praticamente.
Nada de back-end, nada de Delphi, C Sharp, Python, Java, nada. A gente vai ver que com um pouco de noção técnica vocês conseguem fazer uma coisa bem interessante, tá? Eu coloquei um exemplo de tabuada porque é o exemplo mais simples, um exemplo que fica mais lógico de todo mundo entender, e também porque minha noiva ela é professora, então eu peguei e me inspirei no dia a dia dela para a gente estar fazendo esse esquema aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para você desenvolver em HTML, na verdade a gente vai usar um pouco de HTML, um pouco de Bootstrap. A gente vai fazer uma página em HTML e você precisa de um editor qualquer, na verdade, até um bloco de notas, tá? Do Windows você consegue desenvolver em HTML. Primeiro de tudo, não precisa você ter uma ferramenta, tá? Segundo, existem ferramentas grátis na internet que você consegue desenvolver até a nível de aprendizado, elas ajudam, tá? Hoje eu vou falar de uma primeira ferramenta. No vídeo da semana que vem eu vou falar de uma outra ferramenta que ajuda mais ainda. Nessa ferramenta a gente vai ter algumas dificuldades, por exemplo, de visualização, de apanhar alguma coisa ou outra, mas a gente vai conseguir fazer o nosso propósito aí, que eu acredito que seja uma meia hora de desenvolvimento, tá? Então eu optei pelo Visual Studio Code, tá? E ele existe no site da Microsoft. Para você baixar é só digitar Visual Studio Code. Ele é de graça, tá? Por ele ser só um editor de texto praticamente avançado, né? Falam que é um editor de texto, mas ele faz muito mais coisa que um editor de texto. Ele só não implementa o back-end praticamente, mas você consegue fazer toda a parte de front com ele, e ele tem uns recursos bem legalzinho, tá? Mas vocês vão ver que com pouca coisa a gente vai aprender e vai fazer esse exercício, tá? Primeiro de tudo, vamos abrir o Visual Studio. Na verdade eu estou com um aberto, é só para eu não perder. O que eu tenho que passar para vocês está aqui do lado aqui do meu segundo monitor, tá? E a gente vai abrir um novo Visual Studio, tá? Ele vai abrir no meu segundo monitor, porque como está aberto no segundo, ele está processando lá. Eu vou puxar ele para cá. Deixa eu colocar aqui. Se eu voltar o meu file aqui, puxar ele. Esse esquema de segundo monitor às vezes atrapalha um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui e já volto com vocês. Pronto, já arrumado, né? Aí uma confusão um pouquinho de tela, tá? Aqui eu instalei um novo componente chamado Kit. Diz que ele ajuda bastante aqui na hora de JavaScript, tá? Inclusive a gente vai usar uma funçãozinha de JavaScript, basicamente só para a gente disparar o evento na tela, mas é uma coisa bem simples, tá? E a gente vai começar aqui tem um tutorial, não vou fechar ele porque depois eu vou dar uma lida como que utiliza esse kit. Inclusive foi uma sugestão aqui do Visual Studio Code quando eu comecei a mexer com essa parte aqui, tá? Então a gente vai em File, New File. Basicamente, quem não conhece o Visual Studio Code, ele é um editor de texto e você consegue, e ele é bem simples, ele é bem direto ao assunto. File, New File, você vai escolher, vai salvar esse arquivo primeiro. Uma regra do Visual Studio para ele determinar os componentes que ele tem que instalar, as bibliotecas, você tem que definir a extensão dele, tá?
Então fica muito mais fácil você vir aqui, File, Save As. Minha máquina está na beleza. E a gente vai em este computador. A gente vai no disco B. Eu vou no meu disco B, vocês escolhem o disco que vocês quiserem. E eu vou colocar aqui o nome de uma pasta, tá? Para a gente saber onde que tá esse determinado arquivo. Eu vou colocar aqui canal exemplo tabuada. E eu vou colocar esse arquivo aqui como o nome dele de index.html, tá? Porque é um conteúdo HTML praticamente, tá? Salvei e ele vai aparecer aqui. E a hora que a gente colocar aqui, ele vai gerar uma página para a gente a hora que salvar. Ó. Primeiro a gente vai fazer um exemplo bem bobo. Aqui a gente vai colocar H, como todo H3, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar um Hello World, a frase mais horrível de se dar um exemplo, mas enfim, a gente tem aqui um HTML básico com fonte H3. Na hora que eu salvar aqui, você está vendo aqui embaixo que ele já está falando, ó, tipo de HTML e tal, né? Na hora que salvar aqui, se vocês abrirem a página, no B, exemplo tabuada, e vocês vão ver que ele vai abrir uma página chamada Hello World. Nem sei se eu escrevi direito, tá bom? Mas enfim, esse é o jeito de a gente no editor de textos testar se está funcionando, tá bom? Lógico que o Visual Studio tem alguns componentes para preview, mas eu testei, não sei ainda, tá? Então a gente vai fazer aqui na parte de no editor de texto mesmo, do jeito trivial, tá? Mas enfim, tá aqui, nosso primeiro exemplo. O que ocorre agora? Ah, Eric, mas como que a gente vai fazer isso em Bootstrap, tá? Para quem não sabe, Bootstrap é um componente aí é um framework pronto para você fazer páginas web, tá? Aqui, se você entrar aqui no manual do Bootstrap, você vai ver que tem explicando aqui tudo que você precisa para implementar um JavaScript, um template, tá? Ele vai explicando aqui, ele te dá a página já até que meio pronta, ó. Se eu chegar aqui e copiar isso aqui, esse aqui é uma documentação, copiar direto isso aqui, vocês vão ver que ele vai montar uma página já mais bonitinha para você, ó. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Tá vendo? Tem algum erro nesse exemplo, mas ele já deixou mais bonitinho. Talvez eu não tenha copiado aqui, ó. Não é o exemplo que está errado, é eu que estou errado, tá bom? Então, vamos pegar aqui e vamos copiar esse conteúdo aqui. Copiei, salvei. Aí já ficou mais bonitinho, tá? Eu errei ali na hora de copiar Hello World, básico, tá?
E existe 1000 exemplos aqui, layouts, até para você comprar deles aqui. Você quer um, um text area, por exemplo. Ele te mostra os exemplos de text area, ele te mostra o exemplo de caixinhas de seleção, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com 3 componentes que tem no Bootstrap. É um HTML, mas o Bootstrap, como framework, otimiza eles, deixa eles mais bonitinhos, mais ajeitados, mais papapá. Que é um Select Text Area e um Text Area e um botão. Tá? Basicamente é isso que nós vamos trabalhar hoje. Tá? E é basicamente isso que a gente precisa para o nosso exemplo. Tá? Aqui, se você entrar, tem toda uma documentação, ó, exemplos, ó, como montar páginas, tá vendo? Só que existe também uma página, uma documentação web que traz o Bootstrap e traz exemplos montados do próprio Bootstrap, que se chama W3 Screw, tá? Então a gente vai aqui em W3 Screw. W3 Schools, tá? Escola do World Wide Web, mais ou menos isso. E aqui tem esse Learn Bootstrap, tá? Ou seja, você vai conseguir trabalhar com Bootstrap aqui, tá? Ele vai te dar uns exemplos prontos. Se esse vídeo ficar longo, eu vou dividir em 2 vídeos, um para hoje e um para outro fim de semana, porque às vezes o exemplo é muito, por mais que seja simples, é muito grande, tá? E aqui ele tem vários exemplos do Bootstrap, vai ficar desse jeito aqui. Só que para nós o que interessa é aqui, nesse caso aqui, é o Bootstrap Form, tá? Ele já te dá um exemplo já pronto de um form montado em Bootstrap, tá? Eu vou pegar esse aqui, eu acho. Não, Bootstrap Form. Vamos ver se esse aqui serve. Esse aqui também serve. Vamos ver aqui. Esse também serve. Esse também serve. Vamos ver como que fica esse aqui. Não. Esse aqui fica mais bonitinho, ó. Basicamente, ó, ele até traz o site aqui, traz uns exemplos para você rodar, ó. O que eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Tá? Esse aqui é de exemplo de página de login, por exemplo. Se você rodar ele aqui, ele aparece assim, tá? Deixa eu ver se tem um aqui mais bonitinho. Eu acho que esse aqui tá mais bonitinho. Deixa eu ver qual que eu quero aqui, tá? Na verdade, eu vou escrever aqui, ó, na pesquisa aqui, select, deixa eu ver como que é o nome. Vou pegar aqui, basicamente, a gente vai pegar aqui um select, tá? A gente vai precisar de um campo chamado select text, basicamente aqui, ó. Select text, select puts, é esse aqui, basicamente. Não. Então aqui a gente não vai pegar desse cara, aqui a gente vai pegar do input, tá? Aqui tem uns exemplos, pá. Só que a gente precisa de
de inputs, tá? A gente precisa imputar valores, então a gente vai pegar uns exemplos aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá vendo que ele tem aqui, ó, o exemplo aqui de como você selecionar um item na lista, ó. Então a gente vai pegar esse cara de exemplo aqui, ó. Basicamente a gente vai clicar em Try It Yourself, tá? E a gente vai colar na cara dura esse cara aqui, no nosso exemplo aqui, tá? Então a gente vai chegar aqui, colou, vai salvar, ele já salva automático, mas eu prefiro salvar sempre, e ele vai colar para nós esse exemplo aqui, ó. Tá legal? Daqui a gente vai, esse cara aqui é um multi-select, você pode selecionar vários, tá vendo? A gente não vai usar esse cara aqui, a gente vai tirar ele, tá? Como que eu sei aqui onde que tá esse cara aqui? Primeiro, esse cara aqui se chama Select, tá? E esse aqui é um Select Multiclass, tá? É o mesmo cara desse aqui, só que é um cara, esse aqui é um simples e esse aqui é um Multi-Select. E ele sabe por essa propriedade aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, esse cara aqui a gente não vai precisar, basicamente pelas cores aqui você sabe onde que está ele, então você dá um delete. Isso é uma facilidade do Visual Studio Code, de outras ferramentas também, e a gente vai salvar aqui, vamos ver como que vai ficar. Aí, ficou só ele aqui. Tá legal? Tabuada escolar vai do 1 ao 10, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C e vamos dar um Ctrl V. Só que dois aqui nós não precisamos, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Podia ser um for também, tá? 10. Tá legal? E esse campo aqui a gente vai chamar selecione. Vamos ver como ficou. Ficou, vamos ver. Ou ficou bom ou ficou uma porcaria? Ficou bom. Certo? Então, agora tá pegando. Basicamente. Agora vamos fazer o seguinte. No nosso exemplo aqui, a gente não precisa desse parágrafo, tá? Esse parágrafo é esse cara aqui de cima. A gente só precisa desse cara aqui. Não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, selecione um item para a tabuada. E esse cara aqui, esse parágrafo aqui, a gente não precisa. E esse cara aqui a gente vai chamar de tabuada escolar. Escolar. Salvei. Tá legal? Aí, ficou mais bonitinho, tá? Aqui a gente pode dar uma separada, mas pode centralizar aquele tabuado escolar, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai trabalhar nessas pequenas perfumarias. A gente vai trabalhar as perfumarias, a gente vai deixar para um segundo vídeo, que daí eu vou falar da outra ferramenta que a gente pode fazer edição de HTML, que é muito legal, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, para não ficar tão junto, a gente vai colocar, tem uma cláusula chamada BR, tá? Que é HTML. BR.
você coloca assim. E ele vai deixar um pouquinho mais separado. Melhorou um pouquinho, tá ótimo. E aqui a gente também vai fazer isso. Só que antes a gente precisa do quê? A gente precisa... Vamos pegar nosso exemplo aqui da tabuadinha. A gente precisa de um botão e uma caixinha dessa. Essa caixinha aqui se chama textiária, tá? Ela serve para você editar, para você salvar textos de mais de uma linha, tá? Então, a gente precisa disso. Como que o Bootstrap entende que ele tem que formatar esse cara aqui, tá? O Bootstrap, ele trabalha, o framework dele trabalha com um negócio chamado form, tá? Esse form aqui que determina que ele tem que usar tudo o formato bonitinho do Bootstrap, tá? E pode ver que os componentes vêm com esse form control aqui, tá? E esse form control que diz que é para ele trabalhar no padrão form, tá? Fora isso, o que faz também entender que ele trabalha com Bootstrap, tá? A gente tem os scripts de Bootstrap aqui, ó, se você parar nessas linhas aqui, e o estilo que se chama CSS, tá? Para deixar ele bonitinho, para ele entender que você consegue tá usando o Bootstrap. Isso aqui você tem que informar como script ou no início ou no fim para ele entender o formato, senão ele fica aquele HTML feio, que já viu, vocês devem ter visto em algum site, tá? Então vamos lá. Para não perder muito tempo, eu preciso escolher um botão agora. Primeiro de tudo, um botão básico, mas preciso escolher. Com Bootstrap, eu não preciso escolher um botão básico, eu tenho os botões já meio que otimizados, tá? Vamos procurar aqui, botão. Basicamente isso, ó, ele já vem explicando os botãozinhos, ó, tudo bonitinho. Eu gosto desse primário. Esse primário aqui é esse cara aqui, ó. Se eu colar ele aqui, esse botãozinho, vamos colocar um BR aqui só para separar ele dos dois, tá? É um pular linha e vamos colocar aqui, tá? Vou salvar ele e vocês vão ver como que ficou. Aí, ele ficou bonitinho. Só que o nosso layout é responsive, ou seja, ele determina o tamanho. Então tem essa barra aqui enorme e tem o botãozinho aqui. Tem um outro tipo de botão, na verdade, é um tipo de botão. Na verdade, é a junção de dois botões, tá? Mais para baixo aqui, se vocês olharem aqui, tem esse botão aqui, ó, que fica maiorzinho, tá? Como que é esse botão aqui? A gente declara que ele é um botão na class, tá? Então vamos lá, como que é um botão que a gente declara? Você fala que ele é tipo botão e na classe, quer dizer class, como que ele vai ser o formato dele? Vai ser um formato de um botão e eu posso juntar dois botões. Botão block é esse botão que ele ocupa todo o formato do layout e o botão primário que é esse botão azul aqui. Então basicamente ele ficaria aqui se fosse primário, o block já fica aqui. Então a gente junta os dois, tá? Basicamente faz uma junção dos dois e fica um botão muito mais bonito, muito mais harmonizado com o layout, já que não temos tempo para fazer um bem customizado. Então o que acontece aqui, tem um botão top, tá? Aqui no Bootstrap, se você ler aquele input que eu estava aqui, ele vai falar do text area, tá? Deixa eu ver se é esse aqui, né? Ele mostra aqui o text area, não sei aonde, tá? Mas eu vou pegar o text area em HTML normal para vocês entenderem a função do Bootstrap, tá? Vamos achar ele aqui, tá?
Pode ser esse cara aqui, inclusive. Não deixar, ele vai atrapalhar um pouquinho a gente, de propósito. Mas a gente vai se dar bem, que vocês vão ver o exemplo na prática, tá? Então aqui, ó, eu tenho, ele tá falando, W3 screw. Tá legal? E eu vou salvar de novo e vocês vão ver como ele ficou feio. Olha como ele ficou feio, né? Aí que vem a grande jogada. Vamos colocar ele aqui também, um BR aqui, ó. Um BR aqui, tá? Joguei um BR aqui, ele vai ficar menos feio, mas ainda vai ficar feio. Joguei aqui um BR, ele jogou aqui para baixo, ó. Tá? Como ele ficar bonitinho agora? Primeiro a gente vai colocar aqui o ID para ele resulte o resultado, tá? Esse ROM aqui a gente vai jogar, esse ROM aqui é a quantidade de linhas, a gente vai jogar 10, tá? Vamos jogar 11 para não ficar o screw. Coluna pode ser 50. Só que a gente vai jogar aqui, ó, aí que vem o segredo do Bootstrap. A gente vai jogar um class igual que tá ali, só que a gente vai jogar o mesmo que tá aqui, ó, que é o famoso form encontro do Bootstrap. Então a gente vai jogar aqui form count, ou seja, se adeque ao formato da página, tá? E a gente vai salvar e vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho agora, ó. Tá vendo? Ele ficou aqui bonitinho. Aqui a gente já tem basicamente o nosso layout básico. Agora a gente precisa tratar ele para deixar ele vazio. Deixar ele vaziozinho. E esse botão aqui a gente vai chamar calcular. Se alguma coisa sair errado, pessoal, é por causa do tempo do vídeo, tá? Não vai sair 100%, que é uma coisa que você fazer com calma, tudo. Mas agora a gente tem a nossa página da tabuada. Resumindo, o que eu colocar aqui, eu clicar aqui, vai aparecer aqui. Aqui que está o segredo da coisa, tá? A gente precisa fazer o cálculo da tabuada, tá? Basicamente, se você não conhece, você vai ter que estudar um pouquinho, mas é bem tranquilo, tá? A gente precisa fazer agora um JavaScript de uma função, que para quem trabalha com back-end é muito mais simples de entender, porque é o mesmo formato, por exemplo, do Delphi, do Java normal, que é function, tá? Então, a gente vai vir aqui no button, e a gente, ao abrir um espaço aqui, a gente vai digitar on click, tá? E a gente vai colocar uma função chamada fcalcular. E como é um método JavaScript, a gente tem que colocar, ele é um método void, a gente tem que colocar uma pequena, só que não é apóstrofos, é uma pequena funçãozinha aqui, a gente declara desse jeito, tá? Faltou aqui, tá? E aqui embaixo, se você reparar, quando a gente declara coisas externas ao nosso HTML, a gente tem que usar script e ele vai entender que é um script. Então eu posso muito bem chegar aqui, ó, e digitar script e encerrar esse bloco aqui com o script também, tá? Então aqui, ó, a gente tem que fazer o que? A gente tem que declarar esse mesmo function fcalcula. Vou até copiar daqui para não ter erro, tá? A gente não perder tempo com erro, tá? Então aqui a gente já tem o nosso bloco declarando, tá? Agora a gente precisa pegar o conteúdo que eu selecionei aqui, nesse cara aqui, basicamente, vim calcular esse cara
vir calcular esse cara e jogar nesse outro cara aqui, tá? Como que eu faço isso, tá? Eu tenho em JavaScript um negócio chamado, a gente pode ler esse formato inteiro, a gente chama document, tá? Então a gente tem que basicamente fazer o seguinte. Só que a gente também tem uma outra forma de a gente pesquisar exatamente o campo que a gente está pegando, tá? Basicamente é isso aqui, ó. A gente tem que pegar o conteúdo. Então a gente vai criar um var aqui, deixa eu ver como que a gente pode fazer. Então a gente vai digitar um var item igual, tá? Var, para quem não sabe, é uma variável que a gente usa e ele se vira para saber o formato, tá? Então a gente vai, como em JavaScript, a gente vai colocar esse cara, tá legal? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar esse conteúdo select. Só que tem um jeito muito simples de você fazer assim. Você tem que chegar aqui no Bootstrap. Deixa eu ver se eu acho aqui o manualzinho para ficar fácil para vocês, tá? Do select aqui, né? Que tinha vários formatos. Deixa eu ver se eu lembro onde está, tá? Vou colocar um select aqui. Bootstrap, tá? Vamos ver se está nessa documentação aqui. Se você verificar aqui, deixa eu ver se está nesse cara aqui. Não tá. Mas basicamente você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o formato desse cara e falar para ele o seguinte, ó. Esse D aqui que você coloca aqui, ó, é o nome que ele vai achar no fonte, tá? Então você vai colocar parênteses, espaço selected, se não me engano, mas você vai colocar option, dois pontos, selected, se não me engano, tá? Select, é isso, selected, tá? E aqui você vai colocar val, tá? Se não me engano ele é um void, tá? Então você vai colocar val, tá? Basicamente aqui você está pegando o valor daquela célula lá, tá? Agora você tem que fazer uma condição pegando esses valores e fazendo, por exemplo, a tabuada é 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Então você tem que fazer um for fazendo isso, tá? Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que var, a gente vai pegar, tem que jogar o conteúdo desse texto em text area. Então a gente tem que ter um cara esperando aqui. Então a gente vai colocar text. E a gente, para ele saber que é um string, a gente vai colocar isso aqui, tá bom? Basicamente você tem que ter um contador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Basicamente você tem que ter um totalizador igual a 0, basicamente, para ele entender que é um double, tá? E agora você tem que ter um for, tá? O nosso editor aqui não ajuda muito. Então i vai ser de igual a 1, deixa eu ver se em JavaScript é assim. Daí você tem que falar da onde que ele vai e você tem que determinar quantas casas ele tem que andar. Uma coisa que é semelhante ao C Sharp, que você pode jogar mais, ele entende que é para sempre incrementar de 1 a 1, tá? Então são 2 mais. E aqui você tem que jogar início e fim, tá? Então você tem que ter chaves, né? Fala, né? E aqui que está o grande segredo da história, tá? Aqui você vai fazer o que? Aqui você vai fazer item. Item, se for igual a 1, eu selecionei 1. É 1 vezes i. Então é 1 vezes 1. Então basicamente eu tenho que chegar aqui tot, tá legal? Tem uma mania de pôr ponto e vírgula que vocês não têm ideia, mas é coisa de quem veio de linguagem estruturada. 1 vezes
I, tá legal? E aqui, tá aqui, beleza. Então tot vai ser igual a 1, beleza? Então o que que a gente tem que fazer agora? Aqui está o grande segredo, tá? Então a gente tem que pegar, atribuir esse valor à variável text para a gente implementar ali, né? Então o que que acontece? A gente vai exibir item, tá? Item, vamos exibir tot, só para vocês verem o que que vai acontecer primeiro, tá? Então vamos exibir tot. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai transferir para documento o textiário. Como que a gente faz isso? A gente vai coloca document ponto. Aqui a gente tem que chamar uma classe chamada get element by id. A minha tá errada, provavelmente. Get element, ó, ele tem que ser certinho. Element by id. Aqui a gente vai abrir parênteses, tá? E a gente vai usar uma variável chamada inner text. Inner HTML, aliás. E a gente vai atribuir, olha os dois pontos aqui, igual a text. E pronto, e ponto final. Só que no editor ele não vai funcionar se você não colocar certinho o que ele está querendo aqui, tá? Ele, infelizmente, ele tem esse pequeno problema. Não sei se vai funcionar de primeira, mas vamos salvar, tá? Então a gente chegou aqui, a gente vai dar um salvar e a gente vai colocar 2, a tabuada do 2, e ele não funcionou, tá bom? Então vamos ver o porquê. Vendo o porquê aqui, provavelmente é porque aqui tem que ter um mais, tá? É uma atribuição, esse cara aqui. Então vamos de novo tentar. Vamos ver. Não funcionou ainda. Por que que não funcionou, pessoal? Eu não falei quem era aqui dentro, ó. Aqui eu tenho que dizer quem que eu quero pegar, tá? Então, basicamente, eu tenho que pegar e colocar aqui o meu HTML aqui. Eu tenho que jogar esse resultado para resultado, tá? Minha variável resultado que está aqui, ó, em textiário. Então agora eu vou salvar e vou fazer minha tabuada. Não funcionou também. Vamos descobrir o porquê. Vamos descobrir o porquê. Uma outra coisa que eu tenho que colocar aqui é o jogo da velha. Provavelmente seja isso também, tá? Então vamos lá. Não funcionou de novo. Tudo bem. Bom, aqui vamos ver. Aqui tinha um erro de function, tá? Basicamente era isso. Aqui estava errado, faltava uma coisa, arrumei aqui, tá? E vamos ver se agora funciona, tá? Tava faltando um i aqui, tava assim, então vamos ver se agora ele entende que tá certo, tá? Então basicamente agora a gente vai chegar aqui, vamos recarregar a página. Opa, começou a aparecer, tá? Então aqui agora eu estou pegando o item e repetindo o item para cada linha, tá? Então basicamente agora a gente tem que pegar o item, então 1 vezes tal, tá? Para não perder muito tempo, o vídeo está muito grande, eu vou copiar basicamente. E a gente vai fazer o que? Aqui para você que não vai entender, talvez, a gente vai pegar item da tabuada. Peguei, tá aqui.
mais para a gente concatenar a string, tá? Aqui o sinal de vezes. Vezes quem? Vezes i. 1 vezes i. Que é igual aqui ao nosso total. E esse barra aqui é para ele pular de linha, para ele não ficar junto, tá? Eu vou tirar aqui só para vocês verem o resultado que vai acontecer, tá? Deixa feinho assim que depois a gente arruma. Então, basicamente, a gente tem aqui, se a gente recarregar, vai pegar e ele vai calcular tudo numa linha só e vai ficar feio, né? Para você saber se o resultado está funcionando, a gente também pode colocar aqui o valor TOT, ó. Se vocês verificarem aqui, ele vai estar funcionando. Vou recarregar, eu vou colocar a tabuada do 8, ó. Você pode ver 8, 16, calculou a tabuada do 8. Para ficar bonita a representação, que nem fosse uma tabuadinha mesmo, a gente coloca desse jeito aqui, mais o N. O N ele entende esse N aqui em HTML. No caso do campo textArea, ele entende que é para pular uma linha, tá? É que nem fosse um bloco de notas, ele desce. Então, a gente finalizou aqui o for. O for a gente pega o resultado, joga nessa variável aqui, documente, ele lê todo esse conteúdo aqui do HTML. O get element by, ele prepara a célula, basicamente aqui, tá? Ele fala assim, obter o valor da célula, ele pega o valor que está aqui, ó. Vocês não estão verificando que estava aqui antes, deixa preparado e esse campo inner text, basicamente ele vai pegar o valor que está ali, tá? Então, get by elemento, ele pega essa tag inteira, vamos explicar melhor aqui. Ele pega isso aqui e aqui o inner text ele vai pegar esse valor aqui de dentro, tá? E aqui eu estou atribuindo a esse novo valor, é como eu estivesse pegando o text e jogando aqui dentro, tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, vamos salvar e vocês vão ver que vai funcionar agora. Então, 1 vezes... Vamos lá pegar a tabuada do 7. Ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, pessoal, esse aqui é o exemplo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Uma das vantagens também do Bootstrap aqui, ó, é que ele é responsivo, tá? Nossa senhora. Ele consegue, ó, alinhar aqui, fica que nem uma tabuadinha mesmo. Ficou quase igual, né? A gente pode melhorar esse exemplo aí na próxima aula, no próximo vídeo. Mas basicamente a gente brincou aqui com ele. Brincou com ele aqui e conseguiu fazer o nosso exemplo, né? Então, o meu exemplo de hoje é esse aí. Espero que tenham gostado. É bem simples. Lógico que dá um pouco de trabalho porque a gente está num editor de texto. Se tivesse no Visual Studio, por exemplo, a gente faria, ele deixa mais claro os comandos, ele tem o autocomplete, mas dá para instalar aqui no Visual Studio Code também, mas eu tenho que mostrar que você não precisa de muito para estar fazendo uma página em HTML. Você não precisa de ter muito recurso técnico para começar a fazer suas páginas em HTML, né? Lógico, quanto mais recurso a gente tiver, mais a gente faz mais rápido, né? Mas enfim, aí tá mais do que perfeito, né? Aí um exemplo básico, tá? Esse nome aqui dá pra gente trocar também, que tá escrito aqui. Eu acho que Bootstrap exemplo a gente pode colocar tabuada escolar, tabuada escolar. Vai ficar mais bonitinho ainda, ó, né? Então, esse aqui é o exemplo. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido incentivar as pessoas a programar aí em front. E espero que eu tenha conseguido passar um pouco de didática para vocês também. E se vocês gostaram do vídeo,
se inscrevam no canal e dê um like, tá legal, pessoal? Obrigado e até a próxima semana.